Boa noite, é bom a gente estar juntos aqui de novo, mais uma quarta-feira. E essa quarta-feira nós vamos estar dando início a uma nova série, né? Nós tivemos 8 semanas sobre O Senhor dos Anéis, que foi uma série sobre casamento. Nós tivemos 5 semanas, que foi uma série sobre como ser igreja. E agora nós temos uma outra série, começando hoje, que vai estar nos envolvendo nas próximas 3 semanas. Hoje mais 2 semanas. E o nome dessa série é Verdades Inconvenientes. Verdades Inconvenientes. E essa série, na verdade, é uma série onde a gente vai estar falando sobre alguns tópicos relacionados com apologética, relacionados com a nossa fé em Deus, nossa fé em cristianismo e o envolvimento disso. Será que isso é verdade mesmo? Será que isso é algo que nós podemos confiar nisso? Ou será que é simplesmente um monte de sentimentos que a gente acaba tendo? Infelizmente, o cristianismo, especialmente numa cidade como a nossa, em Goiânia, num país como o nosso Brasil, cristianismo é algo que tem se tornado totalmente voltado para sentimentos, né? Infelizmente, por que eu digo infelizmente? Porque pessoas têm uma dificuldade enorme em casar razão com fé. E a gente vai estar falando muito sobre isso nessas próximas 3 semanas e apresentando muitos fatos que nós esperamos possa ajudar você a não ter uma fé cega, mas uma fé que é baseada em evidência. Vamos começar hoje à noite com uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque Tu és um Deus bom. Eu peço, Pai, para que nós possamos ter uma fé forte, segura e que é baseada, Senhor, não simplesmente num sentimento que pode mudar de hoje para amanhã, mas em algo sólido, Pai. Que nós possamos amá-lo, não somente com os nossos corações, mas com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, Pai. Ajuda-nos de fato a chegar perto de Ti. Usa o que nós vamos estar falando hoje, Senhor, para a Tua glória. E que pessoas talvez que precisem ouvir isso, possam estar aproveitando do que nós vamos estar falando para poder chegar mais perto de Ti. Nós oramos, agradecemos, pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. A primeira aula, que é a aula de hoje, nós vamos estar falando sobre evolução e criação. Esse é um tópico quentíssimo, né? E que tem trazido, na verdade, não somente debate, mas tem trazido pessoas que cresceram, talvez acreditando em Deus, começarem a suspeitar e a desconfiar e a não aceitar as coisas que na verdade foram colocadas para ela. E com razão muitas vezes. Por quê? Porque a fé delas tem sido totalmente baseada em sentimentos, e não em razão. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta circular, no capítulo 3, ele diz o seguinte no versículo 13 até o 15. 1 Pedro 3, 13 a 15. Ele diz: quem há de maltratá-los? E vocês, se vocês forem zelosos na prática do bem. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E aí ele diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Talvez você esteja pensando: não, eu não preciso de nenhuma confirmação para que eu possa ter fé em Deus. Eu tenho uma fé genuína. Ótimo, pode ser que isso talvez para você seja o suficiente. No entanto, talvez você conheça alguém que precisa de um pouco mais do que simplesmente alguém chegar para ele e falar: tenha fé em Deus, acredite em Deus. Talvez na sua família você tenha pessoas que precisam de mais ajuda. Talvez sejam seus filhos, talvez sejam alguns colegas de escola, talvez sejam alguns colegas de trabalho. E nos equiparmos para que possamos apresentar, como o apóstolo Pedro falou, a razão da esperança
que nós temos é importantíssimo. E nós vamos estar falando nessas próximas 3 semanas sobre coisas que podem não somente nos ajudar, mas ajudar pessoas ao nosso redor. Como eu falei anteriormente, infelizmente nós vivemos numa época, nós vivemos num local onde cristianismo, crença em Deus, é algo totalmente baseado em sentimento. E aí isso acaba sendo um problema porque isso você não tem como provar nada, você não tem como usar como evidência um sentimento. Um sentimento não é prova de nada, um sentimento não é evidência de nada. E aí isso faz com que pessoas que não vivem em função dos seus sentimentos, pessoas que pensam, pessoas que raciocinam, olhem para algumas dessas coisas que eles veem acontecendo no mundo religioso e falam, isso aqui é um grande absurdo. Algumas semanas atrás, talvez semana passada, o Paulo enviou um vídeo para um grupo que nós temos, e nesse vídeo havia um dos grandes apóstolos aqui do Brasil, numa de suas apresentações na televisão, onde ele vendia, ele não falava que ele estava vendendo, mas ele oferecia para as pessoas um feijão gravado com o seu nome, para que você plantasse, e aquilo que fosse crescer, aquela planta, daria completa proteção para você do corona. Olha que coisa incrível. Um feijão com o seu nome, que você plantaria e isso iria lhe proteger do corona. Não, você não está comprando isso. Uma pequena oferta de R$1.000, R$500, 300, 200 no mínimo, e você pode ter esse feijão. E é esse tipo de coisa que pessoas que pensam acabam vendo, sendo colocado na mídia, sendo colocado na nossa sociedade como sendo cristianismo, como sendo crença em Deus. E essas pessoas acabam rindo desse tipo de coisa. Falam, isso é uma piada. Sabe por que elas falam isso? Porque de fato é uma piada. Isso é uma piada. No entanto, nós achamos que se não existir simplesmente o sentimento, isso vai sustentar a nossa fé. Sentimento não sustenta nada. E pessoas um pouco mais instruídas vão olhar esse tipo de coisa e o pior de tudo, eles colocam no mesmo balaio tudo quanto é pessoa que se diz cristã. Ah, você é cristão? Olha o que esse fulano está falando aqui. Você acredita nisso? Pessoas generalizam e se você se coloca como cristão, elas te colocam nesse mesmo balaio. Ou seja, eu e você precisamos fazer algo um pouco melhor do que simplesmente chegar para alguma pessoa e falar, olha, eu tenho um sentimento tão forte por Deus, Deus existe porque eu sinto. Você tem que ter um preparo um pouquinho melhor do que esse aí. E é sobre essas coisas que nós vamos estar falando. Uma pessoa um pouco mais instruída, ela vai questionar muitas coisas. E a verdade é que algumas dessas coisas que têm sido faladas são de fato algo que nos deixa algumas vezes envergonhados. Eu não sei como é que você se sente, mas algumas vezes eu me senti envergonhados. Por causa do monte de besteira que é apresentado em nome de Deus e de Cristo. E muitas vezes essa vergonha nos faz nos acovardarmos. Acovardarmos de compartilhar nossa fé. Nos acovardarmos de falar e se levantar contra coisas que estão sendo faladas que não são de fato verdade. Talvez o seu professor lá na sua escola, na sua faculdade, na sua universidade, seja um deles que levanta, questiona e ri de alguns absurdos que acontecem por aí. E porque eu talvez não tenhamos um embasamento forte, nós simplesmente nos encolhemos, nos intimidamos e paramos de compartilhar nossa fé. Por quê? Porque a nossa fé é baseada em algo muito instável. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre um tópico, como eu já falei, bastante controverso. Criação e evolução. Eu queria começar falando um pouquinho de qual é a realidade da evolução desse pensamento.
Evolução, para começar, não é algo que desprova Deus, tá? Por quê? Porque se existe um Deus, esse Deus poderia ter escolhido fazer o que ele fez através de evolução. Então, evolução por si só não prova nem desprova Deus. Evolução, na verdade, é uma maneira de se tentar entender o que se encontra ao nosso redor. Darwin foi um cara bastante inteligente e eu acredito que muito bem intencionado. Em 1859, ele publica um livro chamado A Origem das Espécies. E o que aconteceu foi que Charles Darwin, que era um naturalista britânico, ele propôs a teoria de que havia uma evolução biológica que acontecia por seleção natural. Como é que isso era? Ele definiu evolução como uma descendência com modificação. Então, à medida em que nós iríamos passando informações para os nossos descendentes, havia, na verdade, uma evolução e uma modificação nisso. E ele tentou explicar como é que, na verdade, o homem chegou a existir. E o que aconteceu foi que ele, começou a mudar, a dar ideias sobre a origem de novas espécies, que acabava vindo de uma evolução que acontecia na medida em que os ancestrais iam passando para os descendentes algumas características, ou algumas características eram sendo modificadas. E essas características eram modificadas por seleção natural. Então, se um determinado ambiente exigisse que você, na verdade, progredisse numa certa direção, aquilo acontecia e você transmitia aquela informação para a sua descendência e isso ia fazendo com que as coisas fossem passadas e melhoradas e a gente chegasse onde a gente chegou em ter o homem como ele é hoje. Bom, a ideia partiu de várias observações que ele começou a fazer. Tanto na fazenda que ele tinha, onde ele criava algumas espécies, e ele começou a ver em aves que ele estava criando, que ele podia de alguma forma manipular algumas coisas. Depois ele fez uma viagem muito famosa às Ilhas Galápagos, e lá ele começou a observar alguns pássaros que na verdade tinham o seu bico modificado. Você claramente podia ver que havia uma adaptação ao que estava acontecendo em termos de necessidade que aqueles pássaros tinham. E ele começou a criar toda uma teoria em cima das observações que ele podia fazer. Agora, lembre-se que em 1859, Darwin não tinha o conhecimento que nós temos sobre muitas coisas hoje e não tinha ferramentas que nós temos hoje. Agora, o que aconteceu paralelamente a isso foi que, e eu queria mencionar algo, Darwin, ele nunca disse que ele era ateu, tá? Na verdade, existem grandes indicações de que ele era um cara que acreditava em Deus, que estava questionando algumas coisas, mas ele nunca se coloca como um ateu. O que aconteceu, na verdade, foi que, à medida em que ele começou a falar sobre diferentes mecanismos que possibilitariam ou que fariam com que houvesse essa evolução, e a gente pode colocar temperatura, clima, tipo de alimentação disponível, meio em que um determinado ser está se locomovendo, e nesse sentido, Darwin estava muito certo. Porque nós sabemos que os seres vivos têm mecanismos que fazem com que ele se adapte a situações distintas. Isso é verdade. Se você mudar o homem de uma determinada região do planeta para uma outra determinada região do planeta, ele vai se adaptar às condições climáticas, à alimentação que está disponível e coisas desse tipo. Isso acontece com os animais também. Então, existem mecanismos que estão nos seres humanos que os faz com que eles possam se adaptar. A questão, no entanto, é que nessa mesma época em que Darwin estava fazendo esse tipo de colocação e publicando seu livro, outras coisas também estavam acontecendo, né?
Outros autores estavam escrevendo suas ideias no que diz respeito à economia, no que diz respeito à sociedade. Por exemplo, foi na mesma época que Karl Marx estava também publicando o seu livro Das Kapital, onde ele estava questionando a economia e a maneira como a sociedade, na verdade, funcionava. E o que aconteceu, na verdade, foi que essas ideias se apoderaram, né? Alguns se apoderaram dessas ideias e começaram a pensar numa sociedade, a planejar, a trabalhar na criação de uma sociedade melhor e nova, onde haveria igualdade, onde não haveria repressão, tanto vinda de homens como de Deus, ou de homens que na verdade achavam ou diziam que estavam sendo guiados por Deus. E essas ideias começaram a borbulhar de uma forma bastante eloquente, e nós entendemos por quê. Sempre houve abusos no que diz respeito a pessoas que sempre falavam em nome de Deus, e hoje isso acontece também. Então essas ideias todas, essa teoria da evolução, essa ideia de termos uma sociedade mais igualitária, bom, o que aconteceu foi que essas ideias começaram a se tornar bastante populares entre alguns intelectuais da época. Chegou às universidades, foram trazidas às universidades e começaram a ser apresentadas como ciência. E mais do que isso, começaram a ser apresentadas como verdades. Por quê? Porque agora eu tinha alguma coisa para ir contra essa ideia de que simplesmente nós fomos criados por um ser superior e estávamos aqui agora tendo que praticar o que esse ser superior nos dizia para praticarmos. Então havia agora todo um contexto, não somente biológico, mas econômico, social, que nos permitia colocar essas ideias para confrontar ideias que se tinham anteriormente sobre criação e sobre um Deus todo-poderoso, que não somente criou tudo que nós vemos no universo, na Terra, mas que tinha uma expectativa sobre como deveríamos viver. Bom, elas acabaram se tornando verdades inquestionáveis, né? Mas será mesmo que isso tudo é inquestionável? Será que essas ideias são inquestionáveis? A coisa interessante é que alguns acabaram experimentando isso, colocando isso, essas verdades inquestionáveis, na prática. Pessoas como Stalin, por exemplo, que começaram a pegar essas ideias que haviam sendo preconizadas e colocar para um povo todo vivê-las. E vários fizeram isso ao redor do mundo. Uma sociedade melhor, sem essa repressão religiosa. Uma sociedade mais igualitária, onde nós vamos poder ter seres humanos vivendo de uma forma em que se respeitam mutuamente, sem haver a necessidade de um Deus controlador. E foi nesse ambiente de muita coisa que essas ideias todas proliferaram e floresceram. Bom, como nós falamos anteriormente, isso tudo foi colocado por muitas décadas como ciência, né? E algumas coisas que eu preciso falar sobre ciência aqui que são muito importantes, né? Alguns falam, não, porque a ciência diz isso. Primeiramente, ciência não diz nada. Quem diz são os cientistas, né? Porque em qualquer momento que eu encontrar alguma coisa, em termos de uma experiência que eu fizer, um estudo que eu fizer, um achado que eu encontrar, o cientista vai interpretar aquilo que foi encontrado. E a interpretação dele, muitas vezes, vai ter a ver com algo que ele pessoalmente queira defender, com algumas ideias prévias que ele já tinha sobre aquele assunto. E muitas vezes o que acontece é que pessoas, e isso é muito difícil, você pegar uma pessoa que é completamente isenta de colocar sua interpretação em função daquilo que ela simplesmente tem acreditado, vivido e experimentado por toda a vida dela. Mas ciência em si, ela só tem alguns dados ali que são apresentados por causa de um estudo, por causa de um achado. São os cientistas que acabam dizendo alguma coisa
em função daquilo que a ciência está ali mostrando. E muitas vezes nós confundimos ciência com cientistas e as colocações que alguns cientistas colocam. Bom, tendo falado sobre isso, Darwin fez algumas observações bastante interessantes, onde ele colocou coisas que a gente sabe hoje, que os seres vivos têm alguns mecanismos para se adaptar a diferentes situações. Por exemplo, à medida em que o homem saiu dos trópicos e foi para lugares mais temperados, de clima mais temperado, nós vimos que a pessoa que tinha menos pigmentação na pele acabou sobrevivendo melhor. E nós vimos, então, que eu já não tinha que necessariamente ter aquela quantidade enorme de pigmentação na pele para poder extrair os raios solares que são tão necessários para a saúde humana. E isso é só para dar um exemplo de como nós nos adaptamos a diferentes situações. Isso acontece com os animais, isso acontece de muitas maneiras. Porém, a teoria da evolução, ela muitas vezes tem sido usada como um argumento para afastar Deus da foto como um todo. Para que a gente possa apresentar uma maneira apropriada em como os organismos simples apareceram e evoluíram até que chegasse a organismos mais complexos como o corpo humano, é importante que nós entendamos algumas coisas. E é isso que eu vou fazer agora. Tá? Por quê? Porque a teoria da evolução diz que, na verdade, uma bactéria inicial, uma ameba, tá? um ser muito simples, estava ali presente na Terra há alguns bilhões de anos atrás, e isso fez com que aos poucos fosse se desenvolvendo e com uma série de situações evolutivas nós chegássemos onde nós estamos aqui hoje. Essa é a ideia em geral. E nós vamos avaliar, usando o que nós temos hoje em termos científicos, para ver o quanto é que nós podemos de fato apresentar isso como algo viável. E a maneira como nós vamos fazer isso é estudar e entender alguma coisa que é necessário para que essa bactéria inicial pudesse estar presente aqui na Terra. Alguns compostos, na verdade, deveriam estar presentes para que nós pudéssemos ter essa bactéria inicial, para que ela se desenvolvesse e evoluísse até o que nós temos hoje. E para que essas mudanças aleatórias pudessem acontecer e nós pudéssemos chegar a organismos mais complexos como o que nós encontramos hoje. Então o que acontece na verdade é que nós temos algumas coisas que acontecem que são muito importantes para que essa evolução pudesse acontecer. E a primeira delas é que nós tenhamos esse micro-organismo inicial. Basicamente, o que nós estamos falando aqui em termos de teoria seria, se a gente pudesse usar um exemplo do que nós temos hoje, né? Seríamos pegar um sistema, um modelo operacional, um sistema operacional como o Windows, por exemplo, né? Se pudéssemos comparar o Windows com o nosso corpo hoje, e nós pegássemos lá uma pequena parte inicial do Windows e com o tempo essa pequena parte original fosse se desenvolvendo, evoluindo, de modo a que, aleatoriamente, por acaso, você chegasse a um dia a ter esse sistema operacional. Basicamente é isso que nós estamos falando. E o que na verdade se argumenta é que se você der tempo suficiente para que o acaso possa trabalhar, você teria muitas chances de que isso aconteceria. E é isso que nós vamos estar avaliando aqui agora. Então, usando o conhecimento que nós temos hoje, vamos analisar essa possibilidade do que seria necessário para que esse organismo inicial pudesse existir e a partir daí pudesse dar continuidade a um processo de evolução para que chegássemos onde estamos hoje. Bom, isso vai entrar em questão algo chamado DNA, coisa que Darwin não tinha naquela época.
Interessantemente falando, na mesma época que Darwin estava escrevendo essas coisas, um outro fisiologista químico sueco, ele estava também descobrindo DNA, só que ele não sabia para que servia aquilo lá. Só muito mais tarde, em 1943, foi que nós começamos a entender que tinha algum tipo de ligação com a passagem de informação genética para a nossa descendência. Em 53, na verdade, alguns cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Ciência exatamente porque eles começaram a explicar aquela hélice dupla que nós todos estamos acostumados a ver nos desenhos, que mostram, na verdade, aquela hélice dupla que é o DNA. O que acontece, na verdade, com o DNA é que ele é encontrado em todas as células do corpo humano. Não existe uma célula no seu corpo, no meu corpo, que não tenha essa informação genética. Então, basicamente, o que acontece é que você tem 3 letrinhas lá, que a maneira como elas acabam sendo combinadas, elas vão formando informações que vão dizer para a sua célula como aquela célula deve agir, de modo a que ela possa fazer o papel a qual ela precisa desempenhar. Então, o que nós estamos falando aqui, na verdade, sobre uma quantidade enorme de informações que você vai encontrar num cromossomo. Isso seria, na verdade, a quantidade se pudéssemos transportar isso para letras e para o que a gente entende como escrita, seria coisa de cerca de 3.700 livros de 500 páginas cada um. A quantidade de informação que nós temos em um cromossomo. Ou seja, nós estamos falando sobre um negócio incrível em termos de informação. Imagine 3.700 livros de 500 páginas cada um. É o conteúdo de informação em um cromossomo. E o que acontece? Basicamente, os DNA, eles têm 2 funções. Tá? A primeira função dele é a função informacional. Ele transmite a informação genética via cromossomos para outras células. Então, à medida em que as células vão se formando, por exemplo, no tecido ósseo, que precisa ser um tecido com algumas determinadas características, à medida em que novas células vão sendo formadas, esse DNA vai passando essa informação para essas novas células. Já no olho, as informações são diferentes. Por quê? Porque o tecido ocular é diferente daquele tecido ósseo. E o mesmo acontece com o seu fígado, com o rim, com o coração, com o cérebro. Você precisa continuar passando informação para células novas que estão ali sendo formadas, para que elas possam agir de modo apropriado como uma célula do fígado. E para que a célula do fígado não vá se comportar como uma célula da pele, mas sim vá trabalhar com as outras células do fígado, de modo a que o papel do fígado possa ser desempenhado. E isso tudo, o DNA é responsável por passar essa informação. Mas ele também tem uma outra função que é de comando celular. Associado a proteínas e a RNA, ele transmite essas informações hereditárias para comandar a célula. Então, ele não somente transmite informação genética, tá? Para outras células, mas ele também traz comandos de como aquela célula vai ter que agir, para que o papel daquele tecido possa ser desempenhado. E aí o que acontece, na verdade, é que nós temos proteínas, e a base de um ser vivo é proteína. Então nós temos aí uma combinação de 20 aminoácidos. Existem 20 aminoácidos, e esses 20 aminoácidos combinados, eles vão produzir uma determinada proteína. E essa proteína, ela tem características específicas que vão desempenhar um papel específico. E esse é o papel específico que o olho precisa, que o rim precisa, que o fígado precisa, que o cérebro precisa, que o osso, que a pele, que cada tecido do seu corpo precisa. Ele vai precisar ter essa informação para que ele possa desempenhar. Bom, o que acontece é que a combinação
desses aminoácidos vai formar proteínas específicas para atender que vão ter aquela receita, que vão construir aquele tipo de célula naquele tipo de tecido. Uma sequência de uma proteína, para ela, das mais simples, ela teria mais ou menos uma sequência de 300 proteínas, por exemplo, proteínas, tá? Ela seria o que seria necessário para uma bactéria. Então imagine 300 proteínas para você ter uma bactéria. Agora tem sequências, na verdade, de proteínas do corpo humano que tem 27 mil aminoácidos, tá? Não 300, mas 27 mil aminoácidos. Uma sequência de uma proteína básica, bactéria, 300 aminoácidos. Ou seja, nós estamos falando de algo muito simples, que deveria ser encontrado para daí poder evoluir. Bom, vamos continuar então pensando que cada vez que você tiver 20 aminoácidos que podem ser combinados em diversas formas, em termos da sequência em que eles vêm, se nós formos fazer uma sequência de somente 4 aminoácidos, usando 20 e usando combinação, a análise combinatória nisso aí tudo, nós teríamos uma possibilidade de 160 mil combinações possíveis. Ou seja, é algo muito grande que você tem em termos de poder combinar os diferentes aminoácidos. Somente 20 deles, combinados em diferentes formas. Você teria 160 mil possibilidades. E a média de proteína nas proteínas é uma combinação de 300 aminoácidos. As chances de você ter uma combinação apropriada de 150 aminoácidos colocados numa sequência correta, que vá realmente significar em algo que tenha função apropriada, você ter essa sequência acontecendo aleatoriamente é de 1 em 10 elevado a 164, uma potência de 164. Nós estamos falando aqui de 100 milhões de trilhão, 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 de trilhão. 13 vezes trilhões. É um número absurdo, que na verdade nem cabe na nossa mente. Isso para que você pudesse ter, no acaso, você ter a chance de que os aminoácidos pudessem se encaixar aleatoriamente e formasse uma proteína que realmente teria uma função apropriada. Simplesmente uma proteína com 150, uma sequência de 150 aminoácidos. Lembra que o menor ser que a gente tem encontrado na Terra até agora é em torno de 300, 283 mais especificamente. Mas vamos baixar isso para 150. Super básico. Essa seria a probabilidade de você ter uma sequência acontecendo por acaso, de modo a que ela fosse funcional. Agora, o argumento que se tem sobre evolução é o argumento exatamente de que com o tempo você poderia ter a chance disso acontecer. Então o tempo é um fator fundamental se vamos aceitar a ideia da evolução. Ele é fundamental para isso. Porque sem tempo você não consegue simplesmente sustentar essa ideia de que você poderia formar essa proteína com 150 aminoácidos que pudesse ser usada como base para toda a evolução que nós temos na história. Bom, imaginemos que os oceanos, há bilhões de anos atrás, estivessem completamente carregados de muitos aminoácidos. Todos os aminoácidos necessários, 20, e todos os oceanos da Terra, carregados de aminoácidos. De modo a que eles pudessem estar se juntando. E isso é a coisa legal. Darwin não tinha isso. Hoje nós temos maneiras de fazer essas simulações e entender como é que isso funcionaria. Então imagine que todos os oceanos do mundo tivessem esses aminoácidos todos necessários para que a gente pudesse estar tentando essas combinações todas.
nessa quantidade que nós falamos aqui, 10 elevado a 164, potência 164. Se nós tivéssemos uma sequência de 150 aminoácidos se encaixando a cada segundo, então a cada segundo, pum, 150 aminoácidos se encaixaram. E nós tivéssemos em todos os oceanos da Terra isso acontecendo simultaneamente, nós teríamos em todo o planeta acontecendo sequências de 150 aminoácidos em torno de 6 milhões, bilhões de trilhões acontecendo a cada minuto. Cada tentativa acontecendo por minuto seria basicamente esse número. 6 milhões de bilhões de trilhões. A gente está falando de um número absurdo aqui. A cada minuto. Se isso fosse acontecer em todos os oceanos da Terra, a cada minuto, nós temos essa quantidade de proteínas sendo testadas, entre aspas, para que pudéssemos encontrar a acertada, nós acreditamos que na Terra, algumas estatísticas, alguns números dizem que o universo, a Terra, teria 4,6 bilhões de anos. E aí você pode pensar, bom, 4,6 bilhões de anos, com essa coisa acontecendo, esse número enorme acontecendo a cada minuto, existe a possibilidade que isso pudesse acontecer. Quando nós pegamos 4,6 bilhões de anos e nós usamos isso que estava acontecendo a cada segundo, esse número enorme, nós chegamos a um número que é 10 elevado a 58. A potência é 10 elevado a 58. Um número extraordinário de possibilidades, no entanto, muito abaixo de 10 elevado a 164. Ou seja, mesmo que nós tivéssemos as coisas acontecendo nessa velocidade toda que nós acabamos de falar, com condições perfeitas, para que pudéssemos ter as tentativas todas acontecendo, não seria possível nem chegarmos perto de 10 elevado a 146 em 4,6 bilhões de anos, que é a idade estimada da Terra. Ou seja, o tempo nem é suficiente para que isso pudesse acontecer. Ou seja, quando nós começamos a olhar esse tipo de coisa, aí a coisa que nos vem à mente é: parece que eu estou precisando de mais fé para acreditar que algo aconteceu por acaso, do que eu estou precisando de fé para acreditar que houve alguém por trás disso. Nos Estados Unidos existe um biscoitinho que são letrinhas do alfabeto. E esses biscoitinhos, muitas vezes, as mães colocam na sopa das crianças. São letrinhas, elas fazem uma sopa de letrinhas. Então a mãe faz uma sopa, quer que a criança coma, então ela joga aquelas letrinhas, aqueles biscoitinhos que são em formato de letrinhas, A, B, C, D, E, e joga ali dentro, e é uma maneira da criança se divertindo, acabar comendo a sopa. Agora imagine que você pegasse essa caixinha com esses biscoitinhos de letrinha e um belo dia você chegasse na cozinha e essas letrinhas estivessem espalhadas no balcão da cozinha e nesse balcão você pudesse ler, as letras estivessem exatamente na ordem onde você pudesse ler: lave os pratos depois de comer. Imagine que isso acontecesse. Você chegaria ali e você pensaria: puxa, aconteceu por acaso. O pacote de bolacha caiu nesse balcão, se espalhou esses biscoitinhos todos e essa frase aconteceu por acaso. Lave os pratos depois de comer. Agora, nós estamos falando de uma frase curta, comparado com a quantidade de informação que você encontra num cromossomo, com esses números que nós temos falado, nós estamos falando de uma frase extremamente curta. Uma sequência muito menor que 150.
e você e eu nunca diríamos que essa frase aconteceu por acaso. Nunca diríamos isso, em hipótese alguma. Você sempre diria que alguém estava por trás, e no caso aí seria a mamãe, né, que estava por trás querendo que você lavasse a louça, que ela colocou essa frase, e não que isso aconteceu por acaso. Mas muitas vezes o que nós queremos, na verdade, é dizer que algumas coisas que nós sabemos que são extremamente complexas, que têm uma quantidade de implicações, e isso eu estou falando simplesmente de se formar essa cadeia de aminoácidos inicial de 150 aminoácidos para formar essa proteína. Não estou nem falando do que é necessário para uma célula funcionar, da energia que é necessário para essa célula funcionar, de outros fatores relacionados a essa cadeia de aminoácidos poder estar se multiplicando para poder gerar novas células. Não estamos nem falando sobre isso. Nós estamos falando simplesmente sobre a coisa de formar essa primeira sequência de aminoácidos. Nós vemos as letrinhas da sopa de letrinhas no balcão, escrito uma mensagem que nós entendemos, e não há a menor possibilidade de nós achemos que isso possa acontecer por acaso. No entanto, nós olhamos para o que tem acontecido em termos do nosso corpo e da maneira como o nosso corpo funciona, e nós vamos dizer que isso aconteceu por acaso. E que tempo foi suficiente para fazer isso acontecer. Quando nós, na verdade, vemos que nem o tempo é capaz de explicar isso. A grande questão que nós temos que pensar aqui hoje é: nós estamos buscando o que nessa vida? Nós estamos buscando por verdade ou nós estamos buscando por felicidade? A maioria das pessoas está buscando por felicidade. E quando eu falo felicidade, a maioria das pessoas está buscando pelo que é conveniente para elas acreditarem. Por quê? Porque quando eu começo a levantar algumas dessas questões e pensar profundamente nelas, existe um Criador. Quem é esse Criador? Esse Criador tem expectativas para a minha vida? Eu vou precisar viver de uma certa forma para que eu possa, na verdade, estar vivendo de acordo com o que esse Criador quer que eu viva? Essas coisas muitas vezes não são convenientes de aceitarmos. Aí é mais fácil nós simplesmente aceitarmos algumas coisas que têm a aparência de razão, que têm a aparência de ciência, ao invés de lidarmos com a realidade, a impossibilidade que existe em muitas dessas ideias que têm sido colocadas como fatos. O que nós vamos fazer agora é abrir para perguntas. E durante esse tempo nós vamos selecionar algumas perguntas que talvez alguns de vocês queiram fazer. Você pode mandar aí agora, entra aí no Facebook, manda, o Daniel está cuidando dessas perguntas para que a gente possa estar tentando respondê-las da melhor forma possível. A questão que eu tenho aqui para você hoje é: o que é superstição? Eu acreditar que existe um Criador, ou eu achar que algo como isso simplesmente aconteceu por acaso? De novo, eu acho que precisa de mais fé para você acreditar que algo como isso aconteceu por acaso, do que tem uma mente inteligente por trás disso. A primeira pergunta que nós temos aqui hoje é: como podemos, com toda essa informação, usar isso de forma prática? Como é que essa informação que nós vimos aqui hoje possa ser usada de forma prática? Bom, o que acontece hoje muitas vezes, né? Nós temos uma autoridade, talvez na sala de aula, né? E essa autoridade às vezes é o professor, seja ele no colegial, né? no ensino médio, seja ele na faculdade. E esse professor muitas vezes coloca algumas questões, levantando e de fato
questionando algumas dessas crenças que nós encontramos na nossa sociedade. E eu acho que a verdade sobre como é que a gente pode usar isso de uma maneira prática é colocar algumas dessas questões quando se é colocado que é um absurdo você crer em criação. Levantar algumas dessas questões relacionadas como é que uma bactéria com 300 aminoácidos, com uma sequência de uma cadeia de 300 aminoácidos, consegue ser formada aleatoriamente, simplesmente por causa do tempo. Então são algumas questões que na verdade podem ser levantadas e colocadas de volta, que vão fazer qualquer pessoa que simplesmente coloque que uma coisa é ciência, a outra não é, a ter que realmente dar algumas explicações mais profundas, mais do que simplesmente fazer piada sobre a crença que alguém possa ter. Então essa seria uma maneira, talvez, prática de que nós pudéssemos levar esse tipo de informação. Talvez alguém com quem você está querendo influenciar, em termos de trazê-lo para cristianismo. E a pessoa tem algumas questões, e muitas vezes são questões válidas. Nós podemos estar levantando algumas dessas questões, estar apresentando isso. A segunda pergunta que nós temos aqui, é possível se ser cristão e acreditar em evolução? Também é uma pergunta bastante interessante, né? Como nós falamos inicialmente, evolução não prova nem desprova Deus. Uma mente, um criador, uma mente inteligente que está por trás de tudo isso, poderia simplesmente escolher evolução como a maneira que ele queria que a coisa acontecesse. Isso é completamente possível de se acontecer, né? Então, eu não acho que você não pode ser cristão acreditando que houveram processos evolutivos, e nós acabamos de falar que de fato existem alguns tipos de adaptação que acontecem nos seres vivos e que realmente não tem por onde nós fugirmos, tá? Essas adaptações vão acontecer e elas acontecem, e nós vemos isso acontecendo no nosso dia a dia. Então, não é uma questão de eu posso acreditar em evolução e também ser cristão, é uma questão de termos uma maneira mais racional de vermos fé e de avaliarmos as coisas não baseado nos nossos sentimentos, mas baseados no que na verdade existe de concreto, do que a ciência na verdade pode nos trazer. Então seria mais nesse sentido, mas é verdade. É possível que Deus tenha usado evolução para fazer tudo o que Ele quis fazer no universo e na Terra e nos seres humanos, nos seres vivos? Claro, Ele poderia usar isso aí, né? Uma outra pergunta que nós temos aqui. Se existe recomendação de alguns livros sobre esse assunto? Boa pergunta, né? Existem bastante livros escritos sobre esse assunto, muita gente trabalhando nesse tipo de evidência. Em português, eu na verdade não tenho algum livro que eu possa de fato dizer para você agora, esse livro vai te ajudar muito, mas eu posso pesquisar em português. Eu tenho alguns livros em inglês que tem, então se você puder me dar um tempinho só para eu ver o que tem em termos de literatura em língua portuguesa, e a gente pode passar na nossa página de Facebook alguma informação sobre isso, tá certo? Uma outra pergunta que nós temos aqui: qual seria a verdade, viver cristianismo ou viver conveniência? Como o cristianismo pode ser inconveniente para uma pessoa? Bom, o cristianismo pode ser inconveniente para uma pessoa a partir do momento onde o cristianismo tem algumas expectativas para que nós vivamos de uma certa forma e nós não queremos viver daquela forma.
Quando nós falamos disso, aí se torna inconveniente. Se eu tenho uma maneira pela qual eu quero viver, uma maneira que me agrada, essa é a maneira que eu desejo continuar vivendo os meus dias, e cristianismo diz que eu devo viver de uma forma diferente, aí se torna completamente inconveniente isso, né? Aí o mais conveniente seria dizer que cristianismo não existe. Porque se cristianismo existir e for verdadeiro, eu na verdade estou colocando uma pressão sobre mim de viver de acordo com aquele padrão que o cristianismo coloca. Então a inconveniência seria em função disso, se eu entendi a pergunta de maneira apropriada. Uma outra pergunta que nós temos aqui é: o que torna cômodo acreditar no acaso e não na criação? Bom, é exatamente o que a gente acabou de estar falando, né? A comodidade de acreditar no acaso é porque se eu elimino a figura de Deus de todo esse cenário, eu não tenho que estar preocupado se esse Deus é um Deus que tem alguma expectativa para comigo. E eu vou viver minha vida da maneira como eu quero viver. E não em função do que esse ser que está acima, que é o Criador, possa ter para mim. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre questões morais relacionadas com Deus. Porque isso aqui é só uma parte. Tá? Nós vamos ter um outro aspecto que são essas questões morais. Essas expectativas morais que talvez esse Criador possa ter. E talvez a gente vá poder responder um pouquinho mais sobre essa pergunta. Mas a comodidade de se viver sem colocar Deus dentro desse contexto é que eu não tenho que prestar conta para ninguém. Eu simplesmente vou viver do jeito que eu achar melhor. E isso é muito mais fácil. Isso é muito mais conveniente. Metade do tempo eu prefiro viver dessa forma, sem ter que prestar conta para ninguém. Como é interessante isso, como é agradável viver dessa forma. Sem ter que prestar conta. Vivo do jeito... Eu sou o meu Deus. Então é daí que vem a conveniência. Uma outra pergunta que nós temos aqui é: se não nos sentimos confiantes suficientemente para falar desse assunto de forma biológica, quais são os versículos principais que podemos ler com nossos amigos? Bom, aí entra uma questão um pouquinho mais complicada, né? Porque a Bíblia não é um livro científico, tá? A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia, ela relata o que aconteceu, ela não relata como aconteceu. E esse não é o papel da Bíblia, tá? Agora, o que a Bíblia, na verdade, nos mostra é que muita coisa que tem sido colocada na Bíblia, nós temos, pouco a pouco, vendo sendo mostrados de uma forma bastante clara na ciência, tá? Eu vou só citar um exemplo aqui, por exemplo, que é as diferentes sedimentações que você tem em termos de crostas na superfície da Terra, onde nós encontramos diversos fósseis de animais do passado, né? Por exemplo, os dinossauros, né? Quando nós começamos a avaliar, isso aqui é uma outra questão muito elaborada, quando nós começamos a avaliar essas camadas onde são encontradas todas esses fósseis desses dinossauros, nós começamos a ver que isso praticamente aconteceu numa determinada época única. E não foi algo que foi acontecendo gradativamente, porque nós não encontramos isso em vários pontos. E de repente, nós paramos de encontrar essa determinada camada onde existem esses fósseis de dinossauros. Ou seja, alguém pode falar, não, eles só existiram nessa época, só que até mesmo isso é algo que a gente vai precisar questionar. Por quê? Porque
eles são todos encontrados num determinado período e depois eles param de existir. Um meteoro que atingiu a Terra e acabou com a Terra não prova que ele teria terminado com todos os dinossauros em todo o planeta Terra. Isso talvez possa ser algo que possa mostrar, talvez algo como, por exemplo, um dilúvio mundial que tenha acontecido e que a Bíblia relata aquilo lá. Então existem algumas coisas que aos poucos nós estamos começando a descobrir. A Bíblia relata aquilo lá como tendo esse dilúvio, mas a Bíblia não diz como aconteceu. Então a gente não vai encontrar na Bíblia versículos que vão dizer como a criação aconteceu. A Bíblia vai falar que aconteceu. E cabe a nós, na verdade, começarmos a estudar talvez um pouquinho mais, para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento e ter uma fé que é sustentada em razão e não simplesmente em emoção. Existe mais uma questão aqui agora que diz o seguinte: é mais fácil acreditar que os homens estão certos em relação à ciência, negando a criação, ou acreditar no homem falando que Deus criou tudo baseado na Bíblia? Bom, nenhum nem outro, né? Por quê? Porque ciência não significa que é contrário a Deus. Ciência, na verdade, não é a favor nem contrário a coisa alguma. Ciência é algo neutro. Ciência é algo que simplesmente vai mostrar o que existe, o que é um fato. O fato é esse. Se o fato vai direcionar a mim e a você para a criação, então que direcione para a criação. Se o fato vai direcionar para a evolução, então que direcione para a evolução. A ciência não é a favor ou contra nada. A grande coisa que nós estamos tentando colocar aqui é que quando nós acreditamos que existia um Criador, aí nós temos que começar a considerar algumas coisas, como esse Criador tem tentado se comunicar comigo? E é aí onde a Bíblia acaba entrando em ação. É aí onde a Bíblia, na verdade, é um livro que vale a pena ser estudado para que eu possa começar a entender algumas coisas que são relatadas e que talvez a ciência está começando a provar aquilo lá. Por exemplo, existe uma cidade no Oriente Médio, um local, na verdade, no Oriente Médio, que tem todas as características em termos do que tem sido encontrado nas ruínas, por ter sido uma cidade que foi completamente destruída por fogo. Só que não existe nenhuma sinal de que tenha havido nenhum vulcão, porque eles conseguem ver isso em termos de abalos sísmicos, que tenha tido algum tipo de vulcão que possa ter ocasionado a queima dessa cidade. Na verdade, não tem nem sinais de lava. No entanto, essas ruínas mostram que tudo foi carbonizado. Carbonizado de uma forma que, na verdade, dá a impressão de que o relato de Sodoma e Gomorra e das características geográficas que eles encontram na Bíblia para aquele local e encontram no local onde, na verdade, essa cidade existe, que isso possa ter acontecido ali de verdade. Ou seja, existem muitas coisas que a gente ainda está por descobrir. Existem muitas coisas que a gente está descobrindo. Então não é que a gente tem resposta para tudo. E a verdade é que a gente vai se deparar com algumas pessoas que acreditam na Bíblia e outras pessoas que não acreditam na Bíblia. Mas quando nós começamos a levantar algumas das questões e a nos preparar para, de fato, poder conversar com alguém de uma forma um pouco mais informada, aí nós talvez estejamos abrindo as portas para que essa pessoa tenha interesse em conhecer um pouco mais a Bíblia. Uma outra pergunta aqui. O que eu poderia responder em relação a isso? Que os dinossauros vieram em que momento em relação a Deus e a criação do homem? Bom, essa é uma pergunta que a gente, na verdade, não sabe, tá?
A gente não sabe dizer se quando os dinossauros estavam aqui, o homem já estava aqui presente ou não. Não sabemos. Não temos condição de responder isso. O que nós sabemos é que num determinado momento, esses dinossauros completamente foram extintos. Bom, se nós formos pegar os relatos de Gênesis, basicamente o que nós temos ali é que Deus formou a terra, formou as plantas, o tempo, o dia, as plantas, os animais, o homem, e eles viviam todos aqui. Até um determinado momento onde tudo foi extinto, exceto por Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Tudo mais foi extinto. E também alguns animais, e lá fala sobre tipos de animais. E aí é onde entra a coisa bastante importante. Por quê? Porque talvez o que aconteceu na verdade foi que nesse momento os dinossauros foram extintos. É uma possibilidade. Eu não estou dizendo que é isso que aconteceu. Estou falando, é uma possibilidade. A verdade é que nós vamos ter que cavar profundamente para responder as nossas perguntas. Ninguém nasce conhecendo todas as respostas, e só porque eu estou lendo a Bíblia, eu não vou ter todas as respostas. Na verdade, nós acreditamos que existe o livro de palavras, que é a Bíblia, e existe o livro de obras, que é o universo. Né? Nós podemos conhecer a Deus, na verdade, juntando essas duas coisas. A Bíblia nos dá boa indicação sobre muitas coisas, mas a criação também nos dá muitas indicações sobre muitas coisas. Nós apresentamos simplesmente uma coisa aqui hoje, que era um detalhe simplesmente relacionado com a possibilidade de você construir uma proteína com 150 aminoácidos. Mas a gente poderia ter falado aqui, por exemplo, de algumas coisas relacionadas com o universo. Então, existem muitas coisas que nós vamos precisar estudar, ler, buscar, para que a gente possa entender mais. O que nós não podemos ser é acomodados. E eu acho que às vezes nós temos essa tendência a sermos acomodados. Eu acredito na Bíblia, mesmo que tenha algumas perguntas, eu decidi acreditar na Bíblia, mas nós não estamos respondendo algumas questões que talvez no fundo da nossa mente, do nosso coração, elas estão lá. E essa responsabilidade de ir atrás dessas respostas é minha e é sua. Seja porque eu estou lendo constantemente, seja porque eu estou ouvindo, seja porque eu estou questionando algumas pessoas, mas é importante que eu responda essas perguntas. E essas perguntas respondidas vão aumentar a minha fé em algo que é sólido. Porque a grande questão, na verdade, sobre fé, não é se eu tenho perguntas. Perguntas, na verdade, pode ser uma grande coisa sobre fé. Isso não é o ponto. A grande questão sobre fé é se nós estamos agindo de acordo com a fé que nós professamos. Eu vou te dar um exemplo aqui muito, muito simples. Né? A pessoa diz que ela acredita na Bíblia, que ela acredita em Deus, que ela acredita em Jesus Cristo, mas ela não pratica os ensinamentos de Jesus Cristo. Ela não coloca o reino em primeiro lugar. Ela tem um medo enorme de perder o emprego se ela for colocar o reino em primeiro lugar. Ela tem um medo enorme de estar levando desvantagem se ela for agir de maneira justa no que diz respeito aos negócios dela. Que fé é essa que essa pessoa tem, se ela não consegue aplicar no dia a dia dela? Na verdade, qual é a diferença entre uma pessoa que fala eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Deus, eu não acredito no cristianismo? Não tem diferença essas duas pessoas. Fé só é verdadeira se eu consigo viver de acordo com aquela fé, de acordo com os parâmetros daquela fé. Se eu não estou praticando o que Jesus falou, praticando de fato, vivendo de fato, largando as coisas terrenas, não me apoiando numa segurança material,
mas me apoiando nas promessas de Cristo e no que Ele colocou, a grande questão é, no que é que essa minha fé, suposta fé, é melhor do que aquele fulano que simplesmente decide falar, não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, não acredito em Jesus. Então, não basta eu falar que eu tenho fé, precisa ser uma fé que me faça me mover na direção da prática daquela fé. Caso contrário, não há diferença entre a pessoa que diz que acredita em Deus e a pessoa que fala que não acredita em Deus. Não há diferença alguma. Então, são de fato muitas perguntas. A responsabilidade é minha e a responsabilidade é sua de nos aprofundarmos em termos de responder às nossas perguntas, para que nós possamos crescer na nossa fé e para que nós possamos ajudar pessoas ao nosso redor que talvez precisem de pessoas que vão poder dar um apoio e uma direção para elas em algumas respostas. Muito obrigado pela sua participação, sempre bom a gente estar juntos. Nós vamos estar de volta na próxima semana. E eu queria lembrar mais uma vez do culto de domingo que nós vamos estar tendo. Tá? Esse domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos ter um culto que a gente está chamando de culto de 4 nações. Porque nós vamos ter igrejas aqui do Brasil, de Moçambique, de Angola e também uma surpresa de Portugal. Tá? Então espero que você possa estar conosco. Vamos convidar nossos amigos para estarmos juntos conosco. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.